Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Daremos continuidade às nossas reflexões sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. Na sexta-feira, à tardinha, o nosso Jesus foi sepultado. Então, eu gostaria de te convidar a relembrar comigo o sepultamento de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 42, que diz assim: o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo-o chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Meus irmãos, nós entendemos pelas Escrituras que à tarde, ainda na sexta-feira, o nosso Jesus foi sepultado. E uma das coisas muito importantes acerca do sepultamento de Jesus, que nós precisamos entender e estar muito bem claro na nossa fé cristã, é que Jesus de fato morreu. Jesus não desmaiou, Jesus não entrou em transe, mas Jesus experimentou a morte física. De fato, ali naquela cruz, Jesus expirou. Outro fato muito importante que nós precisamos entender sobre esse sepultamento de Jesus está na pessoa de José de Arimateias. Em nenhum outro momento nas Escrituras, nem antes e nem depois do sepultamento de Jesus, nós ouvimos falar de José de Arimateias. Porém, entendemos pela atitude dele que era um seguidor de Jesus. Provavelmente o seguia de forma discreta para não ser perseguido. Mas esse homem teve um papel muito importante na morte de Cristo. Pois quando ele pede o corpo de Jesus para ser sepultado, oferecendo o seu túmulo, o túmulo da sua família, que nunca antes tinha sido usado, com essa atitude, quando na verdade todos os discípulos de Jesus o tinham abandonado, estavam escondidos, com medo. Mas esse homem, em uma posição tão importante, tão alta na sociedade, pede o corpo de Cristo e o coloca naquele túmulo. Sábado parece ser um dia de muita tristeza em Jerusalém. Um dia de muita tristeza na vida dos discípulos. Sábado é um dia onde parecia que tudo estava perdido. Mas não. O propósito de Deus estava se cumprindo na morte do nosso Jesus. Quando Jesus experimenta a morte, nós entendemos uma verdade muito grande. Todo homem está designado a morrer. E morrer uma única vez. Quando Cristo experimentou a morte, ele provou que era humano. Que experimentava, como todos os humanos, a morte física. Quando Cristo morre, deixa-nos bem claro que todos nós um dia iremos experimentar a morte. Mas a morte de Cristo, ela não termina naquele túmulo. A morte de Cristo, a vida de Cristo não se finda naquele túmulo. Porque quando Cristo morre, ele toma nas suas mãos a chave da morte e da vida. Está sob o poderio de Cristo. Cristo venceu a morte ao ser morto também. Não somente Cristo não venceu, podemos dizer, a morte física, porque mesmo Cristo tendo morrido, nós todos um dia iremos morrer. Mas Cristo vence ali com a sua morte, a morte espiritual. Entendemos com a morte de Cristo que a nossa alma, que a alma humana não tem fim na sepultura, que ela é eterna. Todos nós temos uma alma e essa alma é eterna. Apesar de um dia irmos experimentar a morte física, a nossa alma não morre.
mas ela tem um destino. E esse destino, diz as Escrituras, que é ou estar eternamente com Deus, com Cristo, ou eternamente separado dele. Cabe ao homem crer, cabe a nós crermos nesse evangelho, nesse sacrifício de Cristo. E a promessa diz, como ele disse àquele ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A nossa alma não tem fim. Precisamos olhar para a morte de Cristo e entender que nós também experimentaremos essa morte. Mas tudo depende de como iremos experimentar essa morte. Qual o nosso estado espiritual ao experimentarmos a morte? Se você morresse hoje, como a sua alma estaria? Se hoje fosse o seu último dia de vida, como você morreria? Como deixaria as pessoas que estão ao seu lado? Como você terminaria os seus relacionamentos? Intrigado com alguém? Brigado com alguém? De mal com alguém? Bem com Deus ou não? Precisamos olhar para esse sábado como um dia de silêncio que foi naquele túmulo, mas um dia ser um dia de reflexão para nós sobre como temos vivido. Mas o mais lindo de tudo isso, que nós veremos amanhã no nosso devocional, que a vida de Cristo não termina nesse túmulo. Que a vida do nosso Senhor, que a história do nosso Senhor não termina com um velório. Mas hoje, sábado, precisamos relembrar essa morte e olhar para aquele túmulo como se o víssemos, e precisamos lembrar que todos nós um dia experimentaremos dessa morte. Então, eu convido você a orar comigo nesse momento e pedir que Deus nos prepare para esse dia. Não queremos que ele chegue logo, mas precisamos estar preparados, porque isso é um fato. Todos nós um dia iremos morrer. Então, eu convido você a orar comigo. Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigada, porque o Senhor foi um Deus que se identificou conosco, inclusive na morte, Senhor. Queremos que o Senhor, nesse dia de hoje, leve-nos a uma reflexão sobre como temos vivido, como temos gastado os nossos dias, como caminhamos para esse dia que de fato iremos experimentar. Que o Senhor nos ajude a viver bem, para morrermos bem. Senhor, obrigada porque a tua história não termina naquele túmulo. Obrigado porque há uma esperança e essa esperança está na tua ressurreição, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a vida de cada um que assiste esse vídeo. Seja com cada um. Os ajude a resolver os seus problemas, a resolver os seus conflitos, enquanto há vida, enquanto há fôlego. Senhor, que quando a morte nos pegar, que ela não nos encontre, Senhor, em um estado em que a nossa alma esteja doente, em que nós estejamos doentes espiritualmente, mas nos encontre preparados para se encontrar contigo. Obrigada por esse dia e por essa palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de reflexão.